Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre um aspecto muito importante da vida cristã e às vezes um pouco negligenciado, mas extremamente importante. Nenhum de nós como cristãos temos uma tentação muito forte de desconsiderar a importância do ministério público, não é? A pregação pública da palavra, o culto público, a celebração pública dos sacramentos. Na verdade, algumas pessoas chegam até quase que a achar que o ministério público é simplesmente todo o ministério da Igreja do Senhor, mas isso não é verdade. Veja a fala do apóstolo Paulo escrevendo, se dirigindo aos presbíteros de Éfeso, conforme Lucas registrou em Atos capítulo 20, falando do seu próprio ministério, ele disse: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Atos 20, 20. No versículo 27 ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Bem, é importante já de antemão fazer essa distinção básica. Há um ministério público, como ele diz, de anunciar publicamente, mas há um ministério pessoal. O ministério pessoal se distingue do ministério público porque a abordagem é particular. Nós estamos enxergando no ministério pessoal o indivíduo, a sua necessidade específica, ou um pequeno grupo de indivíduos, suas necessidades específicas, diferente do ministério público que nós olhamos o corpo da igreja como um todo. Um sermão, por exemplo, ou um estudo bíblico dado na igreja é parte do ministério público. Toda a igreja é alimentada e ela é importante, toda a igreja é instruída e isso é importante. Mas nós podemos dizer que o ministério da igreja, o ministério da palavra, o ministério pastoral por excelência se baseia num tripé: a pregação pública da Escritura, o ensino público da Escritura e o aconselhamento particular da Escritura. O que o aconselhamento faz é simplesmente desenvolver o ministério particular em indivíduo, aquilo que se é ensinado em público ou é pregado em público. É o ministério privado. Este ministério privado, ele está presente na Igreja do Senhor e é essencial para a vida da Igreja do Senhor. Veja quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele vai nos dizer nos versículos 2 do capítulo 2 e 3, 2 especificamente. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, e isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É uma instrução em cadeia. Você recebeu da minha parte, publicamente, ainda que instrução capacitadora, mas pessoalmente, numa relação de discipulado, ele diz: transmita a outras pessoas fiéis, assim como também estes vão transmitir a outros. Paulo teve um ministério pessoal tão importante quanto o público, assim como Cristo. Cristo teve o seu ministério público que curou, cuidou, salvou, alimentou e pregou para multidões, mas teve um ministério particular. Ao conviver com o colégio apostólico, com aqueles 12 intensamente, dia após dia, durante anos, falando das realidades deles, exortando-os e aplicando as verdades de Deus nas circunstâncias diversas do dia a dia. Paulo, imitando o ministério de Cristo, ou aprendendo com o ministério de Cristo, também vai desenvolver o ministério público. Ele escreve cartas coletivamente à igreja, mas também abordou pessoas individualmente. Veja que ao escrever a sua primeira carta a Timóteo, ele diz a Timóteo, verdadeiro filho na fé. A mesma forma ele diz de Tito. Ele vai dizer no final da sua carta, na segunda carta ao Timóteo também, da importância do ministério pessoal. Ele cita João Marcos e ele diz, olha, capítulo 4, versículo 11, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, traz-me, pois me é útil ao ministério. Há uma realidade pessoal sendo desenvolvida. Portanto, quando nós falamos do ministério pessoal, nós estamos falando desse aspecto mais particularizado, que faz parte da vida cristã. E aí você pode dizer, isso é a responsabilidade do pastor visitar as igrejas, não é? Eu acabei dando um exemplo aqui de realidades que ultrapassam isso, não é? O apóstolo Paulo estava trazendo orientação aos presbíteros da igreja, então ultrapassa o pastor, quando nós conhecemos, o ministro da palavra e dos sacramentos, mas se inclui aos oficiais, mas se estende para além dos oficiais. O Senhor Jesus, na grande comissão, diz, ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este ensino pessoal de todas as coisas faz parte do ministério do discipulado. Há uma atividade, há um elemento essencial, porém mínimo, que diferencia o discipulado do aconselhamento, que é o quê? O discipulado é o currículo geral que Cristo falou aqui, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho anunciado. O que Paulo fala em Atos 20, não deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, pregando toda a palavra, transmita estas coisas. Isso é o discipulado. É o conteúdo cristão geral, passando de pessoa para pessoa, como ele falou para Timóteo. Você recebeu de mim, instrua outros para que outros instruam outros. O aconselhamento é esta instrução orientada por uma necessidade. Uma necessidade que é percebida por quem está aconselhando, ou uma necessidade que é percebida por quem busca o aconselhamento. E que quando se inicia esse processo de instrução, pode até aparecer outras necessidades. Este ministério ele é público, ele é universal. Toda a igreja é chamada para fazer parte. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para os cristãos, em linhas gerais. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no vosso coração. Este é o ministério pessoal. É o ministério da instrução, do discipulado, eu estou formando, e é o ministério do aconselhamento, que é o discipulado específico para necessidades percebidas. É o aconselhamento. E todos nós devemos fazer parte. Não deve ser uma tarefa de especialistas apenas, embora, como nós aprendemos em toda a Escritura, à medida que as questões vão ficando mais complexas, você vai chamando os universitários, entre aspas, né? Vai chamando os especialistas. Assim foi Moisés com a sua liderança, assim foi Cristo com o colégio apostólico, assim a orientação de Paulo também para a vida da Igreja do Senhor. Constitua presbíteros para que eles sejam pastores auxiliares da igreja, tem os pastores da igreja, tem os oficiais, tem os crentes maduros, né? E todos nós devemos ser bem instruídos na palavra de Deus para desenvolvermos o ministério pessoal. É essencial, tão importante quanto o ministério público é o ministério pessoal. Você está envolvido no ministério pessoal com alguém? Há pessoas com quem você convive e que instrui, que ajuda a crescer espiritualmente, estudando a Bíblia com ela, aconselhando. Você busca auxílio de uma outra pessoa? A quem você reporta? Há pessoas a quem você busca, com quem você convive, que busca instrução, para orar com você, lhe trazer uma orientação. O ministério pessoal é extremamente importante também. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, e pedimos que tu nos ajudes a, como igreja do Senhor, desenvolvermos este aspecto orgânico da vida da igreja, uns aos outros, buscando o crescimento e oferecendo ajuda e auxílio para crescimento espiritual em estudo da palavra e em aconselhamento recíproco. Ajuda-nos como igreja a experimentar isso, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.